Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Este é o canal EBD Jovem da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Belém, da cidade de Querência, Mato Grosso, liderada pelo pastor-presidente, pastor Vanderlei. Eu sou o evangelista Celso Garcia e estarei com você mostrando a razão de nossa esperança, a lição de número 6, para que nós possamos aprendermos juntos, né, sobre esta questão tão importante para os nossos dias de hoje. A razão da nossa esperança é a lição de número 6. O objetivo desta lição é descrever a qualidade de vida cristã, também fazermos uma reflexão acerca da questão do sofrimento e saber como defender a razão de nossa esperança. Nós queremos com você trazer esses objetivos para que assim a gente possa fazer com que as coisas funcionem, né, de acordo com o que nós queremos mostrar acerca da nossa fé, acerca do nosso conhecimento bíblico, onde demonstra na palavra de Deus, no capítulo de número 3, versículo 8 a 17, de 1 a Pedro, e também no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2. O texto do dia que esta lição traz, aqui na lição de número 6, está registrado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz: Antes santificai a Cristo como Senhor e o vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da nossa esperança, tá bom? A razão da esperança que temos para convosco. A síntese desta lição diante das injustiças e perseguições, os cristãos devem se preparar para dar razão da sua esperança. Que maravilha! Ela também divide em 3 tópicos. O primeiro tópico desta lição, as qualidades da vida cristã. O segundo tópico fala da questão do sofrimento e a defesa da nossa esperança. Na introdução, por que o homem sofre? Por que nós sofremos? Esta é uma pergunta perturbadora que leva o homem a questionar vários aspectos da vida cristã, inclusive a existência de Deus. Veremos que a conduta reta e virtuosa, apesar de prevenir uma série de infortúnios, não isenta o cristão do sofrimento. Então você já pode perceber que esta lição vai ir em contramão à teologia, né, da prosperidade. Vamos para o ponto 1, as qualidades da vida cristã. Na unidade cristã, o apóstolo Pedro resume em poucas palavras as qualidades morais da vida cristã, né, começando pela unidade que nós teremos que ter diante de um contexto bíblico religioso. Finalmente, ser de todos o mesmo sentimento. Olha o que diz lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. O mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, num estranhamento misericordioso e afáveis. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. O que seria este mesmo sentimento? Este mesmo sentimento seria um propósito que o cristão deveria, então, viver em harmonia e união uns com os outros. Nós temos uma referência bíblica em Efésios, capítulo 4, versículo 3, e também em Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 2. Você pode confirmar aí depois, tá bom? Na unidade cristã ainda, a metáfora do corpo usada pelo apóstolo Paulo é elucidada a esse respeito. Se encontra em Romanos 12, versículo 4 e versículo de número 5, que diz assim: Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos capítulo 4, capítulo 12, versículo 4 e o versículo de número 5. A simpatia e o perdão, ponto 2. Subtópico 2. A outra qualidade do comportamento genuíno cristão é a simpatia. E é muito interessante isso, porque ser simpático é muito mais
do que ser cordial e atencioso. Ele consiste numa virtude que expressa solidariedade e compaixão pelo próximo, tá bom? Então nós vamos estar decorrendo, descrevendo, analisando com você, jovem, neste domingo na escola bíblica dominical. Pedro encoraja os cristãos a não tornarem o mal, né? Não torne o mal por mal ou injúria por injúria. Pedro também realça sobre isso, dizendo que nós temos uma outra qualidade. A nossa qualidade como cristão é o perdão. Isso é fantástico, isto é maravilhoso. 1 Pedro 3,9: não tornando mal por mal ou injúria por injúria, pelo contrário, bendizemos e sabendo que isto foste chamado, para que por isso foste chamado, para que em herança alcanceis as bênçãos do Senhor nosso Deus. Ainda no subtópico 2, que fala sobre simpatia e perdão, somente com amor depositado em nossos corações deixamos de revidar e de retribuir com a mesma moeda a ofensa recebida. Tem pessoas que falam ao contrário, né? Ele começa a ser ofendido, ele vai para a guerra, ele vai para a luta, ele vai para o braço. Mas o cristão, ele deve pensar diferente. A frase "não leve desaforo para casa" não deveria encontrar espaço no vocabulário cristão. Eu já vi que tem muitas pessoas que levam, né, isso ao pé da letra e não querem levar desaforo para casa. Guardando a língua, Pedro acrescenta nesta lição as virtudes com cuidado da língua. Olha o que diz aí 1 Pedro 3, versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e seu lábio não fala engano. Então guarde a sua língua, né? Guarde de todo o mal, como diz Provérbios 12, 13. Quem guarda a sua boca fala somente o que é necessário, evita muitos dissabores e muitos sofrimentos. Tiago capítulo 1, versículo 26, tem outra referência que diz que Tiago está advertindo aqueles que não conseguem conter a sua língua. Ele engana-se a si mesmo e a sua espiritualidade não tem valor algum, porque ele vive murmurando, ele vive falando, e é como colocar uma tocha, né, de fogo numa mata, numa floresta, incendeia todo um bosque. Então é preciso refrear a língua, tá bom? A questão do sofrimento, tópico 2, questão do sofrimento aí, no tópico 2 nós temos o sofrimento do justo. Por que o justo sofre? E aí vem então as questões importantíssimas para nós aprendermos. Apesar do apóstolo Pedro alencar uma série de qualidades para a conduta do cristão, unidade, simpatia, perdão e cuidado com a língua, ele também fala que nós devemos saber, né, que isso não é suficiente para isentar os justos das provas e das perseguições da vida. Pedro encoraja os cristãos a recordar que são bem-aventurados ao padecerem por causa das injustiças. Talvez você não queira sofrer, mas Pedro sofreu, né? Jesus Cristo sofreu, vários cristãos da igreja primitiva sofreram e nós também estamos sofrendo. Mas também, se padecermos por amor da justiça, sois bem-aventurados e não temos com medo, não tenhamos que ter medo, né? Nem nos turbar. 1 Pedro 3, versículo 14. Então, ao contrário do que afirmam os teólogos da prosperidade e também do triunfalismo espiritual, vida cristã não significa ausência de provações, ausência de luta. O problema do sofrimento, olha só, se Deus é onipotente, por que permite que as pessoas sofrem, né? As pessoas inocentes sofrem? Se Ele é onisciente, por que não intervém? Então os ateus e agnósticos não atentam a essa questão do sofrimento, nem oferecem qualquer resposta satisfatória. Mas nós sabemos que, apesar da desobediência lá no Éden, além de afastar o homem do Criador, introduziu a morte, a angústia, a dor e toda sorte de males que provocam o sofrimento. Por isso que o homem sofre por causa do pecado, né? O pecado desde Adão. O problema do sofrimento, então, que nós temos aí, é que o sofrimento
além de ser o resultado da distorção da liberdade, que é o livre-arbítrio, também da permissão de Deus, que pode utilizar para ensinar e disciplinar o ser humano. Assim aconteceu com Jó. Então os seus amigos achavam que Deus estava ali cobrando uma certa disciplina de Jó. Ok? Então na lição, na sala de aula, a gente vai estar estruturando e determinando, de acordo com esta lição, essas referências bíblicas, desenvolvendo questões acerca de algumas passagens bíblicas. Deus sabe que sofremos. Você sabe que Deus sabe. Deus conhece todas as coisas na sua onisciência. Assim, a cruz é a maior prova de que Deus é sensível ao nosso sofrimento. Jesus sofreu pelos nossos pecados. Para Pedro, o mais importante não é saber a causa cósmica do sofrimento, e sim como devemos reagir a ele. Olha que lição maravilhosa, né? Deus sabe que sofremos, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. É o que diz aí em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. E aí nós dividimos um versículo de 1 Pedro 3,15 em 3 partes. Ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança. Então nós temos aí o primeiro ponto a ser dividido dentro deste versículo santificai a Cristo em vosso coração. Santificar o Senhor seria a primeira atitude que o cristão deve colocar-se diante do sofrimento, diante deste mundo que está numa geração corrompida, como diz a Escritura. Jesus deve ser consagrado, e reverenciado no interior do nosso ser, de modo a ocupar a primazia da nossa existência. A segunda atitude, preparados para responder. O crente é instado a estar preparado para responder. No grego, apologia, essa apologia é a razão, da sua esperança. Estar preparado para responder de forma racional, com entendimento. Apologia cristã, no original, esta palavra tem um sentido de discurso, de defesa e justificação de algo. Tá ok, meu amado e querido irmão? E então, respondendo com mansidão e temor, no ponto 3, a defesa da nossa esperança. A qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós, você então responderá com mansidão e temor diante dos seus algozes, diante das pessoas que te questionam. A apologia cristã jamais deve ser usada com altivez e arrogância. Jamais o cristão, o jovem, deverá ser arrogante em clima de beligerância, que é a guerra. O seu propósito não é vencer os debates, e sim conduzir as pessoas ao Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que os descrentes sejam hostis em seus ataques, o cristão defende as suas convicções com gentileza e cordialidade. Com mansidão e reverência, cativamos e conquistamos os outros para que eles possam também ser cristãos, tá ok? Então nós vamos terminando por aqui, apenas concluindo esta lição de número 6, a razão da nossa esperança, dizendo para você, a maneira mais eficaz de demonstrarmos a razão da nossa esperança aos descrentes e aqueles que questionam a nossa fé mediante a nossa conduta pessoal, argumentando, os teóricos e teológicos, teólogos que são importantes, a menos que sejam corroborados pelo nosso testemunho à vida
e no poder do Espírito Santo não passarão apenas de palavras vazias. Tal testemunho ganha ainda mais valor quando mantemos a fé inabalável em tempos de sofrimento e de perseguição. Ok, meu querido amado irmão, jovem amigo, você pastor, você líder, você ensinador cristão, saiba então que o seu propósito é que os cristãos vivam em harmonia e união uns com os outros. E nós temos que indicar essa natural percepção de que algo se encontra com defeito, fora do propósito para o qual fora planejado, e contudo a maior prova disso é que o Pai enviou seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo, para sofrer em nosso lugar. E ele respondeu com mansidão, ele suportou as afrontas, as lutas e as decepções. Que Deus abençoe você e que você esteja indo na casa de Deus, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor neste terceiro trimestre. Fique a todos com Deus, na paz do Senhor. Grande abraço.